Olá, amigos. Estejam todos bem-vindos para mais uma aula nossa. Hoje a terceira aula desse momento da retomada aqui do nosso curso. Nós já vimos aí, fizemos uma revisão preliminar, né? A partir do campo temático da disciplina de Geografia e Mídias. Fizemos também um balanço do que nós já produzimos naquele momento inicial, antes da pandemia. E hoje nós vamos entrar num tema novo. Vai ser dividido em duas partes. Hoje eu vou começar a trabalhar o tema por uma geografia das redes. E aí nós vamos ter o nosso desafio é trabalhar, discutir um pouquinho o conceito de redes dentro da perspectiva do trabalho de Milton Santos. Já está lá no Classroom, né, o texto 3, referente a essa aula. Né? Então são dois capítulos em que o Milton trabalha dentro do contexto das redes os conceitos de horizontalidades e verticalidades no espaço, no território. Então está lá na bibliografia, consta de sua obra, reeditada em 2006, A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção. Então quem não ainda está com o texto, tem a versão em PDF lá no Google Classroom. Não deixe de conferir o texto, ok, pessoal? Bem, no capítulo 11, né, o que antecede aí o estudo das redes, o Milton ele já nos traz a própria etimologia da palavra, né? O que significam redes? Né? Então, vem da palavra francesa reticule, que significa retícula. Então, portanto, tem uma apropriação pela língua francesa, não é? Que por sua vez vem do latim, né? Da palavra reticulum. Então, esse verbete significa redezinha ou empregado inicialmente, como era na ciência astronômica, para designar a bolsa, né? Ou uma espécie de denominação que poderia, de alguma forma, engraçada, jocosa, passou a ser também denominada como ridícula. Não, isso aí é uma característica da língua francesa. Mas existe outra palavra, a palavra réseau, que significa rede, que vem do século XII aí também, do idioma francês, da palavra do vernáculo réseau, né? Então é uma variante da palavra réticulum, que é a palavra réseau em francês, e que vem já do antigo francês réseau, né? O reticulus, diminutivo de retis, rede, tá certo? Então tudo isso são acepções etimológicas da palavra rede. Bem, ao longo do tempo, né, a palavra rede ela cai no cotidiano, cai no âmbito popular, né? Então o seu uso vai se proliferando, tá certo? Em distintas culturas, invadindo mesmo a esfera do cotidiano, ok? E chega no campo das ciências, né? Portanto, as várias significações, ou seja, a polissemia, os vários significados que o vocábulo rede possui, acabam por quê? Por dar uma porosidade, né, ao seu significado. Isso vai gerar o quê? Às vezes imprecisões, né? Ou algumas ambiguidades em função de como essa palavra ela é utilizada no cotidiano, ok? Mas trazendo já, se aproximando do campo da ciência, né? O Antoine Laurent Lavoisier, um grande expoente aí do enciclopedismo, né, na França, ele desenvolveu muitas descobertas no campo da química, né? E aí, naquela ciência, as substâncias, elas se comunicam, elas possuem ligações, né, entre os elementos que compõem as substâncias. E aí, a própria instrumentação teórica, tá, que vai dar sentido ao conceito científico de rede, passa também aí pelo século XVIII e pelo século XIX, a partir também do campo da química. Só para a gente entender como essa palavra ela é muito utilizada em várias ciências, por várias ciências. Bem, no campo da geografia, nós vamos também ter o amplo uso do termo de redes, né? E nós vamos falar redes espaciais
especificamente redes geográficas. Então nosso desafio é entender um pouquinho o que é esse sistema de redes geográficas. Bem, o Milton Santos, né, como o nosso grande teórico, geógrafo, que tem uma contribuição enorme para a geografia, não só brasileira, mas para a geografia também, de todos os tempos, né, ele vai desenvolver, né, uma abordagem, né, teórica em que vai contextualizar o conceito de redes dentro do que ele chamou de sistema técnico, científico e informacional. Olha que interessante. Então, segundo Milton Santos, todos vocês já estudaram isto aí, né? Segundo Milton Santos, a nossa realidade espacial, social, ela é um conjunto de técnicas, de conhecimentos e também de informações que circulam de uma forma dinâmica, criando um sistema, tendo por base o quê? O espaço-tempo da sociedade. Então, para o Milton, a técnica, a ciência, ou seja, o conhecimento e a informação, como ela circula, é que formam, portanto, um sistema que dá conta da explicação do dinamismo do espaço geográfico. Então, segundo o Milton, né, nós podemos falar de uma cientificação, ou seja, uma forma de cientificizar o conhecimento geográfico a partir das técnicas que, de alguma forma, manipulam ou interferem, né, no espaço. Então, ao longo da história da humanidade, as técnicas, né, utilizadas pelo homem, elas vão se sofisticando, vão se tornando cada vez mais complexas, né? E esse conjunto de técnicas possibilitam o quê? A transformação quase que completa daquele meio, né, daquele ambiente espacial. Então, vejam aí nas imagens, né, inicialmente a imagem superior do século XIV, numa área que inicialmente era do âmbito puramente agrário, não é? E aí, com o avanço das redes de circulação, e aí você tem, por exemplo, a malha ferroviária que passa a, de alguma forma, trazer uma impressão, uma marca profunda nessa paisagem. E ela começa a se transformar dentro dessa perspectiva de uma rede de circulação, no caso aí a ferrovia, que de alguma forma também facilita o transporte de mercadorias que são produzidas no parque industrial aí próximo, bordejando aquele vilarejo inicial, essa cidade que vai se transformando e se ampliando. E aí no terceiro momento, né, passado o século XIX, já no século XXI você tem o quê? Uma paisagem já muito mais complexa, de uma forma em que a sua tecnicização já se torna assim num momento de ampla complexidade, dando um dinamismo e uma transformação, vamos dizer assim, quase que completa daquela área inicial. Por outro lado, segundo Milton Santos, a informação também é importante, né, para a gente entender que a informação não apenas está presente nas coisas, nos objetos técnicos que formam o espaço, né, como ela é necessária, a ação realizada sobre essas coisas. Que a informação ela vai ser também considerada pelo Milton um vetor, né, fundamental do processo social e dos territórios. De forma que a informação, aliado também ao avanço do conhecimento científico, que se apropria, portanto, das técnicas, tornando-as cada vez mais sofisticadas, vai incidir no território também um dinamismo, né, em função da circulação, né, e de como essas redes também, não só a rede de circulação, mas também a rede de consumo, né, a rede que de alguma forma interliga os vários parques industriais, as várias cidades, elas de alguma forma se agrupam. Então, é inevitável, segundo
o autor que o Milton cita, o Sérgio Gertel, uma citação de 93, que explica que há uma inevitabilidade do nexo informacional, ou seja, as informações elas circulam na proporção em que se é exigido o avanço técnico-científico, né, que garante a transformação e dinamismo naquele meio. Então, segundo Milton Santos, há um passado e um presente das redes geográficas, né? A gente pode dizer, segundo ele, que datar num período pré-mecânico, ou seja, antes das máquinas, um período intermediário em que as máquinas passam a assumir a maquinofatura e um período atual que a gente pode dizer que já há uma intermediação incrível, né, das outras mídias, do sistema de informações, inclusive digitais, né? E o mundo que passa a ser interligado, né, em toda a sua, vamos dizer assim, divisão do trabalho, divisão mundial, também que se ressona a partir do trabalho, em relação ao consumo, em relação à troca de informações, né, no momento atual já é muito sofisticado. Então, quanto mais se avança a civilização, né, no seu âmbito material, mais também vai se impor, né, a constituição de redes. As redes vão se tornando cada vez mais complexas. Se antes, por exemplo, nós tínhamos só as redes dentro do substrato material, hoje as redes digitais, né, de informação proliferam e estão totalmente integradas com as distintas outras redes. Então você tem, por exemplo, a rede de alimentação, a rede de educação, a rede de circulação, etc, etc. Então, segundo Milton, a montagem, a criação dessas redes, ela supõe o quê? Uma antevisão das funções que poderão exercer. Então, toda rede ela tem uma função, ela exerce uma finalidade. Né? Por exemplo, a rede, como nós falamos, as redes de circulação, as redes de transporte, elas têm uma finalidade fundamental, essencial, o quê? De circular as mercadorias. Não é? Então, isso é o que ele está chamando de função. Tá? Então, isso inclui tanto a forma material como também as regras de gestão, ou seja, há uma estratégia organizacional por trás da formação e também do funcionamento dessas redes. Não é? Então, é nesse sentido que, segundo o Milton, deve-se entender que esse espaço da conectividade ele esteja organizado pelo discurso, ou seja, há uma estratégia discursiva, não é? Para que as normas e as distintas finalidades de gestão desses espaços possam ser operadas através das redes. Então, as redes elas vão ser o que? Eficazes nos processos, né, de várias distintas funções que vão ser assimilados pela sociedade. Então, por exemplo, uma empresa que vai se instalar, vamos supor, em Juazeiro do Norte, então ela tem que chegar com uma informação, com um discurso em que se apropria, né, da vocação, talvez natural, daquela área, para daquele determinado produto em que aquela rede vai estar relacionada, seja uma rede de distribuição, por exemplo, alimentícia, né? Nós temos aqui na região alguns trustes aí de alimentação e de mercado atacado varejista, não é? Seja da grande rede Carrefour, representado aí pelo Atacadão, né? A rede Walmart, que tem o Max, tem também o Hiper Bom Preço e as lojas americanas, são grandes grupos que trabalham com os produtos de forma atacado varejista e que tem o que? Uma conectividade incrível com os processos estratégicos de gestão dessas redes, de trocas. Né? Então é importante entender que essas redes elas são gestadas dentro de uma finalidade. Né? E elas ao longo do tempo, portanto, saindo de um passado até o presente, elas vão ter um foco histórico e de apropriação dos territórios. Um aspecto importante, aí é uma reflexão bem pontual do Milton Santos, ele chama a atenção de que quanto mais as informações circulam, quanto mais as técnicas vão se apropriando, né, e tomando de conta dos territórios para inclusive se apropriarem a partir da formação das redes espaciais, o tempo ele vai se tornando mais rápido, as trocas e o volume dessas trocas vão aumentando cada vez mais. Então, o mundo se torna o quê? Um reino da quantidade, em detrimento de uma qualidade de vida. Para o Milton Santos, o tempo
mais humanizado, o tempo que deveria realmente se justapor à humanidade para que ela pudesse ter uma melhor qualidade de vida seria o tempo lento, o tempo dos homens, o tempo do andar, o tempo de conversar, o tempo de partilhar, o tempo de vivenciar de uma forma mais tranquila os espaços. Mas, pelo contrário, a exigência é que os tempos lentos eles vão sendo substituídos cada vez mais pelo tempo rápido da metrópole, pelo tempo rápido das trocas comerciais, pelo tempo rápido do frento do consumo, né? Então, os espaços eles se tornam também espaços de consumo. As paisagens também se tornam paisagens de consumo. Por exemplo, nós pegarmos a atividade do turismo, né? O que há de informação, o que há de técnicas que se apropriam dessa atividade, né? Que se dá no espaço, das viagens, né? Da mobilidade, de alguns grupos sociais que vão aí dinamizar a atividade do turismo, se dá muito o quê? No tempo rápido do consumo daquelas paisagens, não é? Então não há mais aquele tempo humanizado para a contemplação, para a vivência dos espaços. Hoje, graças à globalização e também a essa, vamos dizer assim, homogeneização de espaços que são colocados em venda como paisagens que podem ser consumidas, né? Então você vai a um lugar não só porque você tem uma história mais aprofundada com aquela dando uma conectividade maior àquela realidade espacial, mas você vai muito pela imagem que se vende, né? Chegando lá. Então isso está muito agregado com o valor comercial, com o valor de troca, né? Então os lugares passam a exercer, e as paisagens também, um sentido de consumo, né? E quando isso acontece, o que é praticado é o tempo rápido, porque para o consumo e para que tenha a concentração, né, e a reprodução do capital, é preciso que o tempo seja rápido. Então essa é uma crítica que o Milton Santos faz, uma desumanização das relações, uma desumanização da relação do homem com o meio em função do tempo rápido, né, das trocas, e que tem a reprodução do capital como grande, vamos dizer assim, objetivo. Bem, aí o Milton Santos também ele chama a atenção que nesse mundo hoje das redes espaciais, o que incide muito o que são a guerra dos lugares, né? Então cada localização ela passa o quê? Passa a mudar e vamos dizer assim, a criar uma possibilidade de se estabilizar nessa grande rede, nessa superposição de redes, né? A partir do que esses lugares têm de diferença, a partir do que esses lugares têm de especial, né? Do que eles têm de, vamos dizer assim, até mesmo virtualmente diferente. Então, dentro da forma econômica de querer homogeneizar os espaços, os lugares vão ganhando um certo destaque porque eles são a diferença, né? Então, levando em conta o aproveitamento social, o Milton vai chamar a atenção de que existem desigualdades no uso das redes, né, espaciais, como também é diverso o papel dos agentes no processo de controle e de regulação do seu funcionamento, né? Então é importante dizer que como é que essas redes geográficas elas são controladas? A partir das normas, sobretudo que partem do poder legislativo do Estado, também das associações e dos organismos das agências de controle, né? Vamos supor, do consumo, também das normas de distribuição, normas de produção das mercadorias, também do sistema tributário. Isso tudo está relacionado também com o papel dos agentes. O Estado é um dos maiores agentes, como também os bancos, né, de investimento, no processo de controle e regulação das redes geográficas. Então não existe nesse sentido, né, a homogeneidade das redes. As redes, para elas sobreviver, elas têm que ser diferentes mesmo, tem que ter o que uma ideia, né,
vamos dizer assim, diferenciação, né? Os serviços que cada rede ela se apropria em função do espaço, ela se superpõe, se justapõe a outros tipos de redes. Então, não é só uma rede, né? Mas nós falamos que redes geográficas são todas essas redes que têm uma relação com a produção do espaço, uma relação do homem com o meio, né? Em que se operam várias finalidades relacionadas ao serviço, relacionadas à produção, relacionadas ao consumo e assim por diante. Então, gente, as redes elas são um veículo de um movimento, tá certo? Que de uma parte para o mundo opõe os territórios em relação aos lugares, porque os territórios estão muito mais ligados à segunda totalidade, ou seja, de um país, do estado, a formação socioespacial, né, no sentido, uma totalidade resultante de um contrato ilimitado por fronteiras. Essa é a segunda noção de território que nós temos, né? E é a segunda totalidade que se operava ainda no mundo do pós-guerra, né, da Guerra Fria, ainda operavam muito esse princípio da segunda totalidade que o Milton traz. Mas por outra parte, as redes elas confrontam hoje os lugares, tá certo? Em relação ao mundo, em relação à escala global. Por quê? Porque o lugar hoje ele passa na ordem mundial, passa a ser a terceira totalidade, onde os fragmentos da rede elas ganham uma dimensão única e socialmente concreta, né? Isso por quê? Porque graças à ocorrência na contiguidade de fenômenos sociais agregados, baseado no acontecer solidário, né, fruto da diversidade, da diferença dos lugares e também da população que ali reside, que não exclui a surpresa. Então, o lugar, como diz o Milton, vamos dizer assim, a grande revanche do território hoje, por sua própria singularidade. Bem, gente, então há uma dialética, né, em torno do território. Se de um lado nós temos um certo controle do local, da parcela técnica, da produção, pela diferença que esse lugar possui, pela sua especificidade, o tipo de redes e funções que ele atrai para o seu entorno, há também um controle remoto, né, dessa parcela da produção a partir do território, dos grandes territórios de produção, né? Então, devido a isso, né, o Milton constata que o resultado é a aceleração dos processos de alienação dos espaços e dos homens. Então, nem tudo que nós temos, nem tudo que nós nos apropriamos de significado a partir do nosso lugar, o mundo de alguma forma também incide hoje, impõe uma certa política desse mesmo lugar pela sua parcela técnica da produção. Então, uma empresa, por exemplo, que é multinacional, né, e ela se instala aqui na região do Cariri, ela passa a incidir também uma influência nos espaços. Isso vai ficar mais claro quando a gente for discutir os conceitos de verticalidade e horizontalidades no espaço do Milton. Milton Santos também ele vai destacar o papel da fluidez, que como sendo uma característica hoje, né, do mundo atual, em que a circulação de ideias, as mensagens, né, os produtos, o próprio dinheiro, né, ela influencia e está relacionada a diversos tipos de agentes e atores, né, inclusive atores hegemônicos, ou seja, aqueles atores que estão aí na bola da vez da produção e também do lucro, né. Então a fluidez contemporânea, segundo Milton Santos, ela é baseada nas redes técnicas, que são dos suportes da competitividade, né? Ou seja, a busca voraz de ainda mais fluidez, levando à procura de novas técnicas para ainda mais eficazes. Portanto, a fluidez é ao mesmo tempo uma causa, uma condição e um resultado, né, que favorece, portanto, né, aos atores hegemônicos a cada vez mais poderem adotar as redes enquanto uma instância técnica que possam garantir as suas metas, seus objetivos de lucro, né, e dar suporte à competitividade. Por exemplo, hoje nós temos
na informação, nas tecnologias da comunicação, vários atores hegemônicos, né? Se a gente pegar, por exemplo, os provedores de internet, nós pegarmos também as companhias telefônicas e de celulares, elas cada vez mais vão construindo aqui planos, né? E oferecendo serviços de consumo cada vez mais com fluidez para o quê? Para que a rede de comunicação ela possa garantir o quê? Uma competitividade entre essas empresas. Então, os objetos e lugares destinados a favorecer a fluidez, né? A gente poderia exemplificar em vários, né? Por exemplo, os oleodutos, gasodutos, canais, as autopistas, aeroportos, teleportes, edifícios telemáticos, bairros inteligentes, tecnopolos, todos são que tipos de redes que favorecem a fluidez, né? Circulação de ideias, de mensagens, de produtos, de dinheiro desses atores hegemônicos. Então, como primeira conclusão, a gente pode dizer que, segundo Milton Santos, as redes técnicas, né, portanto espaciais, elas podem ser virtuais e ao mesmo tempo reais, técnicas e ao mesmo tempo sociais, estáveis, mas também dinâmicas, globais e ao mesmo tempo locais, híbridas, mas também ambíguas, que se perpetuam no tempo e também na matéria. Então, união das 4 regiões, como sendo diferentes, natural, social, global e local, tudo isso, de alguma forma, incide no campo da natureza do espaço em função das redes técnicas, que de alguma forma vão se dar também nas redes geográficas. Ok, pessoal? Na próxima aula, então, nós vamos ver um pouquinho do que definir e fazer uma revisão desse conceito de redes e entender que a rede urbana ela vai ser, dentre as redes geográficas, a mais importante hoje, porque é nela que se justapõem várias outras. Ok? Então, dê uma lida no texto, faça uma leitura preliminar, e aí, até o dia 21 deste mês, dia 21 de dezembro, né, vocês terão para entregar os resumos do texto 3, do texto 2, aliás, e do texto 3. Ambos os textos já estão lá no Google Classroom, ok? Aproveitem o tempo. Grande abraço.